Olha só minha ponto treta, tu não tá prestando atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestando atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestando atenção. Olha só minha ponto treta, tu não tá prestando atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma rajadão, vai tomar só rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestando atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestando atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu não tá prestando atenção. Olha só minha foto. 1, 2, 3. Sige. Sino yung maganda dito, Mi? 1, 2, Ako naman isuot. 3. Isan mo ba? 1, 2, 3. Ganda. Ako naman ma, ako naman ma. Lipat, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Grabe po siya na. Ang ganda nga eh. 1, 2, 3. Maliwanag siya. Sige, lipat. Doon ka sa O. Ano ba? Mama, asikasuhin mo yun. Oh, bibili ka muna. Nakabidyo ko rin, ano? Nakabidyo ko. Bibili ka nga muna. Puta ka siya.